Bom, queria agradecer ao CPDA por esse convite. É sempre muito, vamos dizer, confortável voltar à casa de origem, né? Sempre muito confortável, você se sente assim em casa, não é verdade? Então, fico muito contente de estar aqui. Acho que foi uma mesa muito boa, muito interessante. Coloca questões muito, vamos dizer, coloca questões muito interessantes para pensar para frente. E a dificuldade de você fazer comentários na lata é essa, que você realmente tem uma porção de pequenos comentários e não tem tempo de articular adequadamente o conjunto. Mas eu acho que há questões comuns que perpassam o conjunto das exposições, e eu vou começar por as questões gerais e depois fazer colocar questões pontuais de cada uma das exposições. Em primeiro lugar, quero também agradecer ao professor Fábio Búrico pela excelente condução, né, nesse painel, e nós nos conhecemos anteriormente, mas é um prazer estar aqui sobre a sua liderança. Bom, então, acho que eu vou começar, então, por essas questões gerais. Ontem, no seminário que nós estávamos lá no BNDES, que era um seminário sobre o novo pensamento, na realidade, interdisciplinar, eles colocavam como New Economic Thinking, mas, na realidade, primeiro, não era novo. Eu acho que o que interessa é o pensamento, não é nem relevante, que as relevantes não sabemos o que é, mas o pensamento útil, né? Qual o pensamento interdisciplinar útil que nos ajuda a pensar esse conjunto das questões, e a opção que todos fizeram aqui pela abordagem institucional foi uma decisão bastante acertada. Então, em primeiro lugar, queria registrar assim, a minha satisfação pessoal de ver que a abordagem institucional tem uma capacidade bastante grande de ser útil para o entendimento desse conjunto de questões. Segundo lugar, eu acho que ficou aqui muito bem colocado uma questão que todos nós estamos pensando o tempo todo, que, assim como existe uma interferência, tem que se pensar o global versus o regional, há também que pensar o nacional versus o regional. Então, essa questão do nacional versus o regional esteve aqui presente, mas esteve ausente num certo sentido, porque, de fato, a questão da esfera nacional, né, da esfera do governo nacional, ela tem que ser trazida, né? É um ator fundamental para ser trazido para o debate, e eu senti uma certa uma dimensão. Esse ator tem uma dimensão estratégica especial, assim como um segundo outro ator, no caso brasileiro, que é a Petrobras, né? Porque, enfim, está efetivamente envolvida na discussão do programa de biodiesel, e eu também achei que ela estava um pouco ausente aqui dessas análises. No caso da Argentina, eu sei, me coloco um pouco, é mais difícil para mim, né, pensar isso, mas, de fato, no caso da Argentina, sobretudo nos últimos slides, essa dimensão do nacional teve bastante presente. Quer dizer, como que se dá essa articulação de autores, e aí eu acho que a questão mais importante, além dessa questão global versus regional e nacional versus regional, é a questão da rede de implementação de políticas, né? Acho que essa é uma questão central que está presente em todas, e essa rede de implementação de políticas é talvez o tema mais interessante que poderia, daqui para frente, ser objeto de reflexão. Nós temos esses planos, mas, efetivamente, a rede de implementação dessas políticas, como se dá essa articulação na rede de implementação dessas políticas. Um tema que foi apenas mencionado pelo Nelson, mas não desenvolvido nas exposições, foi como se dá a governança, né? Nessa rede de implementação de políticas, a questão da governança dessa rede é uma questão crucial. Então, esses temas que eu estou fazendo referência aqui são temas relevantes para o conjunto do que foi abordado aqui, e eu senti falta
de uma discussão mais aprofundada disso, né? Então, da dimensão nacional versus regional, e aí o ator Estado, instância governamental central, como ele entra, né? E, segundo, como entram atores fundamentais que estavam ausentes, no caso, a Petrobras. Isso tem a ver com a importância da preocupação com a rede de implementação de políticas, onde a dimensão da governança parece ser a dimensão mais relevante. E, em terceiro lugar, há uma questão aqui subjacente, que também não foi, na minha opinião, tocada, mas ela é subjacente mesmo, ela está por trás de tudo isso, que é a discussão do próprio desenvolvimento, né? Estamos falando aqui de desenvolvimento territorial, mas, na realidade, eu sempre prefiro a ideia do desenvolvimento sem adjetivos, né? Desenvolvimento sem adjetivos porque ele inclui necessariamente, quer dizer, qualquer pessoa que fale hoje de desenvolvimento está falando das suas múltiplas dimensões e, por essa razão, não precisa especificar que dimensões são essas. No caso do territorial, existe um problema que foi tocado por algumas exposições, mas que é delicado, e que foi muito mencionado na exposição do Nelson, que é essa questão da dicotomia urbano-rural. Né? Como eu digo, brincando, né? Essa dicotomia já era priscas eras. Então, acho que essa questão retorna sempre, né? E quando você vê algumas das exposições, fica muito claro, pelo menos para mim, que a dimensão urbano-rural está presente o tempo todo. Assim como o desenvolvimento não deveria ter adjetivos, essa dimensão ela está, na realidade, os limites entre uma coisa e outra me parecem o tempo todo borrados. Eu não sei onde começa um, onde começa outro. Quando se fala das cidades intermediárias, né, que são reforçadas pelo desenvolvimento territorial em determinados aspectos, me fica claro que essa dicotomia não faz nenhum sentido. Então, acho que esses eram os pontos centrais, assim, centrais não, também centrais, mas os pontos gerais que eu queria fazer referência antes de fazer um comentário mais pontual. No caso da discussão que o Jorge Flexor nos trouxe, eu achei muito interessante a discussão dos efeitos distributivos na questão do desempenho, né? Você fez referência na dimensão do desempenho, quando você tratou de desempenho, nos efeitos distributivos, ganhadores e perdedores, e aí falou dos feedbacks. Dentro dos feedbacks, se abordou a questão do aprendizado, né, da aprendizagem, learning by implementing, e dos processos cumulativos, crenças, valores, do learning by implementing, né, a visão dos protagonistas, etc., etc. E aí, quando você fala disso, você diz que isso reforça o processo cumulativo, que isso reforça esses feedbacks que se dão pela aprendizagem, reforçam o processo cumulativo. E eu penso que isso não necessariamente, porque a aprendizagem pode também levar à mudança institucional, né? Pode levar justamente à mudança nas crenças e valores, que seriam a base da mudança institucional. Então, é uma observação aqui desse ponto que me pareceu muito interessante. Uma outra pergunta é o que, afinal, é o peak oil. Você disse, vamos falar do conhecido peak oil, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Então, vai ver que não é tão conhecido assim, ou é uma ignorância muito grande minha, porque eu não sei do que se trata. Quando você fala da relação dos autores, você diz que as coalizões são muito instáveis. E eu fiquei muito na dúvida de por que essas coalizões são instáveis, né? E por que essas, na realidade, porque essas coalizões não levam no processo de learning by interacting, learning by implementing, etc., por que essas coalizões não se tornam mais estáveis, mais comprometidas, mais articuladas, e porque elas se tornariam necessariamente instáveis. E aí, então, aqui aparece a questão dos interesses, em que medida os interesses são tão divergentes que as coalizões se tornam cada vez mais instáveis e não estáveis. Bom, aí, passando agora para o Breno, ele começa com uma pergunta que
central, né? A pergunta-chave, né? Por que o setor petrolífero apoia a busca dessas soluções dos biocombustíveis? Ou seja, qual a relação entre o petróleo como uma solução nacional, tendo em vista, inclusive, que temos um pré-sal aí gigantesco, que vai efetivamente, que vai na direção do petróleo como solução energética, e como é que se relaciona, e é também a Petrobras, esse ator-chave, que eu acho que ficou faltando aqui na discussão, né? Como esse ator-chave Petrobras apoia, tem um papel central na implementação do programa de biocombustível. E aí, então, o Breno faz essa pergunta, por que que apoia e por que que busca? Eu fico também querendo saber qual é a sua resposta, porque acho que você, na pressa de fazer a exposição, não desenvolveu essa questão. Aí eu fiquei na dúvida, porque você faz talvez tenha sido a pressa da exposição e tudo mais, o Jorge Flexor já tinha apontado que, sendo a soja a matéria-prima mais importante, 80% da matéria-prima do Programa Nacional de Biodiesel, ela não vai na direção da agricultura familiar. Aí eu fiquei na dúvida, que, quando você apresentou, parecia que os 94% da produção familiar que estava envolvido no programa de biodiesel se relacionava com a soja. Então, qual é, afinal, a proporção da produção familiar que está no programa de... Eu fiquei confusa. Enfim, eu achei que preciso desse esclarecimento, que, afinal, eu penso que é difícil determinar muito claramente qual é isso. Nós sabemos que a produção que a soja vai ser a matéria-prima, já é, tá? E continuará sendo a matéria-prima mais importante para a produção do biocombustível. E aí eu me pergunto, e essa é uma pergunta importante, do ponto de vista dos recursos, né, do ponto de vista do potencial que os serviços desses recursos podem render, por que que a agricultura familiar deveria estar efetivamente envolvida nesse programa? Se você pensa no potencial dos recursos que podem ser extraídos da agricultura familiar, quer dizer, você faz essa pergunta penrosiana, por que razão a agricultura familiar teria um grande ganho em estar envolvida num programa de produção de biocombustível? Então, essa é uma questão que me parece importante. Ela teve um momento do discurso em que a inclusão social, etc., era importante a inclusão disso, mas, do ponto de vista dos recursos dessa agricultura, é relevante que ela esteja tão comprometida com a produção de biocombustíveis, dado que ela tem tantas outras coisas mais interessantes para se envolver. É uma questão, né? Por que razão essa questão distributiva vai colocar, né, há uma contradição entre a agricultura familiar, que se caracteriza e que se beneficia dessa diversidade, né? Ela vai sendo orientada para a monocultura, né? Porque raios que isso se dá, né? Não tem muito, faz muito sentido não haver uma crítica dessa questão. O Arilson fez uma discussão aqui também muito interessante, peguei aqui vários pontos, né? O Brasil rural não tem uma estratégia de desenvolvimento. E eu achei esse ponto assim muito interessante. O Brasil rural não tem uma estratégia de desenvolvimento. E aí vem aquela questão do rural e urbano, né? A questão do rural e urbano. O Brasil rural tem que ter uma estratégia de desenvolvimento separada daquilo que seria uma estratégia de desenvolvimento. Ela tem uma especificidade, uma particularidade, quando você toma o desenvolvimento sem adjetivos, que inclui todas essas dimensões, e principalmente a dimensão da sustentabilidade. O Brasil rural tem que ter uma estratégia diferenciada, separada, né, nisso. Né? Vai ver até que é ótimo que o Brasil rural não tenha uma estratégia de desenvolvimento. Vai ver que isso não é um problema, que é uma qualidade. Bom, isso aqui faz parte, quem não me conhece, das minhas provocações aqui no âmbito do CPDA. Então, isso é uma longa tradição, né, que eu tenho aqui. Bom,
Aqui, espera aí. Assimetria não temos. É uma coisa da assimetria, vulnerabilidade. Eu fiz uma anotação aqui, não vou entender o que eu anotei aqui, mas o mercado interno não é compatível, eu não sei o que, é uma questão relacionada com o mercado interno. Tá. Ah, sim, já sei o que é. Já sei, porque isso é uma questão central. É a ênfase no rural, a primarização, é a discussão da primarização, né, que é realmente uma tendência que o Castro chamaria de tendência pesada, né? Mas essa tendência pesada, que faz com que realmente haja um aumento muito importante da primarização, tem profundamente a ver com a mudança nos preços relativos, o Castro chamado da primeira tendência pesada do capitalismo atual, é a tendência da mudança dos preços relativos, que é a culpada dessa mudança dos preços relativos é, obviamente, a China, né, e que vem por conta de um aumento do preço das matérias-primas, porque é uma demanda quase insaciável dessas matérias-primas, e, por outro lado, uma redução do preço das manufaturas, de várias manufaturas também, pela capacidade produtiva imensa da China. Então, a questão é a seguinte, mas você pode mudar essa tendência? Quer dizer, essa tendência não é uma tendência que depende do Brasil, não é uma escolha apenas, quer dizer, é uma tendência pesada. Tem uma mudança de preços relativos e é um pouco... Como é que você vai lidar com isso? É uma tendência pesada, é uma tendência que está aí. Não é uma tendência conjuntural, é uma tendência estrutural. O aumento do preço das matérias-primas relacionado com a redução do preço das commodities, dos produtos manufaturados, né? Então, como é que você enfrenta essa tendência? Como é que você pode superar essa dicotomia, né, entre produção e consumo? Enfim, o que isso te dá como espaço de escolha estratégica? Eu acho que a questão do espaço da escolha estratégica, aí, no caso, é transformar isto num vetor de inovação. Quer dizer, se você está, num certo sentido, condenado a alguma primarização, porque os preços relativos indicam essa direção, acho que a única maneira de se lidar com isso é realmente através da inovação. Quer dizer, transformar essa produção primária enfim, você tratar dessa produção com o máximo de inovação que você consegue, de tal maneira que você esteja realmente na fronteira do conhecimento nesses produtos. E aí, então, a sua agregação de valor é muitíssimo maior e a sua capacidade de influenciar o jogo regional, não só o jogo regional interno, mas o jogo regional, estou falando de América Latina e de África, é muito grande. Então, a maneira de você, criativamente, superar aquilo que é uma tendência meio que inevitável, você vai produzir produtos primários, não tem muito como escapar dessa tendência, é justamente não ficar na pobreza tecnológica, é poder avançar tecnologicamente, através da inovação, criar efeitos positivos, né, transbordamentos positivos sobre a economia como um todo. Tá, isso eu já falei, o desenvolvimento sem adjetivos. Nelson Delgado. Bom, eu gostei muito aqui da exposição, não, ao contrário, eu gostei muito, eu tive várias concordâncias. Primeiro, você foi o único que tocou na questão da governança e das escolhas estratégicas. Não foi o único, mas, digamos, você enfatizou. Não foi o único aqui, porque, enfim, passando, mas você enfatizou essa questão da governança e das escolhas estratégicas. E essa questão não é detalhe, essa questão é central. Você ressaltou também a dinâmica institucional, o processo de interação econômico de políticos e atores, econômico e político de atores, né, no território, essa questão de que eles, na realidade, são portadores eu diria de portadores de futuro, né? Eles estão fazendo uma discussão que é portadora de futuro. Isso também foi uma questão muito interessante, o protagonismo. E acho que você estava preocupado exatamente com essa questão da rede de implementação de políticas. Acho que você estava, você não falou especificamente, mas você estava, na minha interpretação, fazendo referência a isso.
E falou também de como houve uma inovação institucional quando você parte do âmbito do município para o âmbito do território. Realmente, o âmbito do território é muito relevante, é uma inovação institucional. Alarga os horizontes, permite ver com mais clareza a implementação das políticas, permite ver com mais clareza o desenvolvimento sem adjetivos. Então, acho que essa é uma dimensão assim, muito interessante. Aqui também você falou da questão da separação entre o rural e o urbano. Você também reconhece que essa questão é superada, num certo sentido. Não dá mais para tratar isso dessa maneira. Acho que já não dá há muito tempo, como eu digo, há priscas eras. Mas, de qualquer maneira, isso volta, né? A separação do rural e urbano volta à tona, mas eu acho que, realmente, a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que ser coerente desde do Evolução Recente, Situação Atual da Agricultura Brasileira, a gente falava disso. Então, é muito tempo, né? It's a long way, baby. Então, acho que a gente podia realmente... vamos acertar esse assunto, vamos combinar que já está, né, que a nossa análise já parte de uma outra perspectiva. Estado, sociedade, mercado, estou terminando... questão da governança, tal, e eu acho que o que eu queria realmente chamar a atenção no caso da Andréa Barbeiro é realmente essa articulação que ela colocou muito claramente da rede de implementação de políticas. Acho que os últimos slides foram muito interessantes. Eu entendo muito pouco de Argentina para me arriscar a comentar um pouco mais do que você falou. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Então, rápido. Ana Célia, primeiro, obrigado pelos comentários. Bom, antes de responder, eu gostaria, pelo menos, parabenizar a Ana Célia, não para os comentários, mas, sobretudo, por ser uma das pessoas que mais é responsável pela difusão do institucionalismo no Brasil, e isso tem que ser reconhecido. Então, agora vou tentar responder as diversas questões que, na minha opinião, assim, fora talvez da última, não são questões. Primeiro, assim, questão do feedback. Reconheço, mas talvez eu não fui muito claro na minha exposição, no sentido de que, sim, reconheça que há feedback que impulsiona dinâmicas de aprendizagem e revisão das crenças e preferências, tá? Mas isso eu acho que estava colocado vamos dizer, no quadro. E há, por outro lado, um outro mecanismo que é autorreforço, e aí cria mecanismo de, vamos dizer, lock-in numa trajetória. Então, são basicamente dois mecanismos importantes para se pensar vamos dizer, as consequências dos feedback, nesse caso, dos resultados, sobre, vamos dizer, a dinâmica da política. E aí, talvez, o importante e o interessante é pensar a dinâmica dos feedback, dos resultados em termos distributivos sobre a dinâmica da política, ver se há, vamos dizer, cria mecanismos de autorreforço ou há uma mudança palatável vamos dizer, na dinâmica do processo de implementação da política. Então, isso era, bom, vamos dizer, nesse caso não há divergência, reconhece, talvez eu não fui muito claro na minha exposição, eu era o primeiro, mas também o primeiro na manhã. O segundo é o que diz respeito ao peak oil. O que é o peak oil? Basicamente, assim, curto e grosso, é o ponto em que as capacidades efetivas e potencial de oferta de petróleo começaram, vamos dizer, a definhar. Então, vamos dizer, é um ponto que se move ao longo do tempo em função dos nossos conhecimentos, da tecnologia, de, vamos dizer, acessar e de encontrar petróleo. Tá? Então, talvez vamos para o último apontamento, que talvez é o mais interessante, no qual a Ana Célia aponta assim, coalizões instáveis, por quê? Aí, eu vou responder. Primeiro, segundo, assim, a Ana Célia parte basicamente de coalizão instável, e pelo menos se eu entendi bem a sua interpretação, você
como se fossem coalições cada vez mais instáveis. Não é nada disso. Coalições instáveis pode, vamos dizer, não implica cada vez mais. São uma coisa diferente. Mas vamos tentar colocar o problema de uma maneira mais, vamos dizer, redondinha. Imaginamos, essa é uma política com pelo menos 3 dimensões, mais ou menos, óbvio. Não estamos pensando numa dimensão mais ou menos de inflação, que seria vamos dizer, uma política clássica do tipo monetário. Estamos, vamos dizer, numa política que tem mais ou menos 3 dimensões, e isso tem suas implicações. Uma dimensão de segurança energética, tá? Precisamos de assegurar uma oferta de combustível energético, uma dimensão de inclusão social e uma dimensão de desenvolvimento, vamos dizer, apoio industrial. Então, isso é interessante porque responde, vamos dizer, mostra que políticas podem ser mais complexas do que aquelas, vamos dizer, que geralmente ocupam vamos dizer, o espaço da mídia. Bom, imaginamos um grupo de ator que tem a preferência segurança, isso é por ordem de preferência, segurança, inclusão e desenvolvimento industrial. Uma outra, inclusão, segurança e desenvolvimento industrial. E uma outra, lucro, vamos dizer, desenvolvimento industrial, inclusão e segurança. Olha, teoricamente, isso é impossível de dar certo, tá? Isso é o famoso, vamos dizer, teorema de impossibilidade de erro. Então, isso, do ponto teórico, não há, vamos dizer, condições de encontrar, vamos dizer, uma solução estável. Tá? Se teoricamente não funciona, imaginamos assim na complexidade do mundo empírico o que isso, vamos dizer, o que isso implica, tá? Então é basicamente isso. Quando há mais de uma dimensões e mais de 2 atores, vamos dizer, com interesse divergente, basicamente, por definição, estaremos, vamos dizer, no limbo o tempo todo e não há, vamos dizer, um equilíbrio estável. Então, fica os ajustes, a dinâmica, mecanismos de reforço, autorreforço, para aprendizagem, para locking e assim por diante. E a política vai andando nesses caminhos. Então, era basicamente isso as minhas observações. O setor petrolífero, né, Ana? As refinarias, quando foram construídas, elas não foram construídas tendo em vista o petróleo nacional, e sim a importação de petróleo, que era um petróleo de boa qualidade. O petróleo nacional é de baixa qualidade, daí tem um problema de tentar se processar todo o petróleo brasileiro, apesar da autossuficiência. Produzimos um diesel de baixa qualidade também, que precisa ser melhorado, tá? E uma das opções para melhorá-lo é adicionar o biodiesel a ele. Além disso, 10 a 20% do diesel brasileiro ele é importado. Então, por aí. A questão da soja 20% da matéria-prima que vai para o biodiesel, ela vem da agricultura familiar. E dentro desses 20%, cerca de 94% é soja. Então, essa aclarou aí a dúvida. Bom, a última questão. Esse é o problema do programa, é o que eu trato na tese, né? O programa foi desenhado numa perspectiva de se produzir matéria-prima para o biodiesel consorciada com alimentos, mamona, com outra coisa, né? E esses mecanismos e instrumentos deram certo para os agricultores sulistas que são produtores de soja, que conseguiram se incluir na cadeia produtiva. Então, se está se pensando em ampliar o biodiesel para a agricultura familiar, tem que se rever esses mecanismos e instrumentos. Porque, se continuar da mesma forma, a meu ver, é a tendência da especialização mesmo no semiárido, com o pessoal produzindo mamona. Ok? Muito obrigado, Breno. Vamos para o Arilson. Obrigado, Ana, pelas questões. O papel de debatedor não é fácil, sobretudo quando tem tanta gente e temas tão diferentes na mesa. Você me direcionou 2 questões. A primeira é sobre a questão da estratégia de desenvolvimento, e você provocativamente diz, né, que talvez seja até bom que não tenha uma estratégia de desenvolvimento no Brasil rural. Aí eu não concordo. E eu não concordo pela seguinte razão, porque você partiria, para essa frase estar correta, você partiria do pressuposto de que os efeitos do processo de desenvolvimento são espacialmente homogêneos, e não são.
Ou seja, existem diferenças espaciais na manifestação dos resultados e até na produção dos resultados do desenvolvimento, e é por isso que o debate sobre desenvolvimento territorial faz algum sentido. Concordo com você que a ideia de desenvolvimento deveria conter o conjunto de significados, mas quando a gente tenta explorar dimensões do processo de desenvolvimento, às vezes a adjetivação se torna necessária. No caso da adjetivação rural-urbano, em particular, eu acho que o problema não é se falar em rural e urbano, o problema é se nós tomarmos os dois polos como dicotômicos. E isso vale para qualquer coisa que se estrutura em torno de pares opostos, como masculino, feminino, sagrado, profano e daí por diante. Ou seja, uma coisa não se define sem a outra. Ultimamente, nos meus textos, eu tenho evitado falar em Brasil rural e falo em Brasil interiorano, exatamente para tentar sair um pouco da dicotomia. Agora, o que me parece é isso, quer dizer, que não faz sentido a gente pensar que, do ponto de vista dos processos de desenvolvimento, o Vale do Juruá e a região metropolitana de São Paulo têm as mesmas características espaciais para se inserir enfim, nas dinâmicas mais gerais de desenvolvimento. No caso específico do Brasil rural ou interiorano, tem duas características que justificam estratégias específicas. Uma delas são territórios ou são regiões de baixa densidade populacional, e, portanto, isso cria um problema para a inserção dessas regiões e territórios, que faz com que elas sejam objeto de intervenções específicas. E a segunda são regiões em que a base de recursos naturais tem um peso grande, não só para a economia, mas para a chamada prestação de serviços ambientais. Portanto, ela requer estratégias específicas, e é nesse sentido que eu acho que é necessário uma estratégia de desenvolvimento ou para o Brasil rural, ou para o Brasil interiorano, mas, enfim, para esse Brasil que não é o Brasil das metrópoles. A segunda questão, eu concordo totalmente com você que a questão da primarização não é algo que está sob total governabilidade. É uma tendência forte. Agora, não acho, e claro, entendi também que não foi nessa direção a sua posição, tanto é que você já oferece uma resposta ao falar das inovações. O que eu acho é que há uma certa passividade em relação a essa tendência de primarização. Então, se fala das oportunidades internacionais e das vantagens comparativas que o Brasil tem para aproveitar essas vantagens, mas não se fala dos efeitos colaterais de aproveitar essas oportunidades tal como elas se apresentam. Muitos textos que falam de cenários futuros apontam pelo menos 3 possíveis drivers, digamos assim, para dinamização da economia internacional no próximo período. Um deles é exatamente esse, o crescimento das economias emergentes, o que pode reforçar essa tendência, né? Maior demanda por produtos primários e etc. Tem uma segunda que está relacionada à emergência das chamadas, entre aspas, novas classes médias, no Brasil, mas também nesses países emergentes. E aí a demanda não é só por bens e produtos primários. Aí existe um espaço para inovação muito grande e um espaço para a constituição de novos setores econômicos. A Índia, por exemplo, tem feito muito disso, pensando nas suas características espaciais, no tamanho da sua população e etc. Só para dar um exemplo, muitas indústrias da área biomédica ou da engenharia biomédica têm pesquisado equipamentos adaptados a esse tipo de realidade. Para ficar em um exemplo, tomógrafos portáteis, por exemplo. Os tomógrafos, que são do tamanho de uma sala, não atendem à realidade de localidades distantes, etc. Enfim, há um espaço enorme para inovações ainda pouco aproveitado. E o terceiro é o tema das mudanças climáticas, o que coloca um campo de oportunidades na energia, na remuneração por serviços ambientais, nos outros usos da biodiversidade, etc. Claro que do dia para a noite, por exemplo, indústrias de biotecnologia não vão substituir o peso que tem uma cultura como a soja na economia brasileira. Agora, a questão que eu estava levantando é a passividade, de um lado, a passividade em torno dessa tendência de primarização e, de outro lado, a pouca atenção que se dá a essas outras oportunidades que não estão relacionadas à primarização. E isso me parece muito importante. A coisa central aqui é ouvir a Ana Célia, que foi e está de novo com a Ana Célia, ouvindo ela fazer todas essas considerações, que foi uma coisa notável diante de uma mesa com essa quantidade de pessoas e diversidade, né? Eu quero aproveitar só 2 coisas que não têm a ver com a minha fala. Uma delas é essa coisa da primarização, que eu achei muito interessante a maneira como a Ana Célia colocou, e essa lembrança ao Castro disso como uma mudança pesada, né?
É interessante colocar isso do ponto de vista de transformar isso num vetor de inovação, só que, aí voltamos a debates anteriores, não é só uma questão econômica. Né? Ou seja, esta inovação tem que necessariamente pensar na sociedade, nas alternativas de sociedade, na questão política, uma inovação política e assim por diante, porque, obviamente, isto está muito associado à predominância de um grupo social dentro, digamos, o agronegócio, dentro da sociedade e da economia brasileira. Então, é questão da inovação aí dentro, não é? Claro. E sustentabilidade social, política e também ambiental. Né? Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, das estratégias, né? Da estratégia do rural. Né? Eu também tendo a concordar que, se nós pensarmos na diversidade do rural, né? E principalmente na diversidade de populações, e populações que estão se transformando em atores do rural, né? Talvez seja importante pensar uma estratégia para o rural. Não naquela ideia lá do lá antiga, do rural como agrícola, né? Da questão da agricultura, mas sim a questão do rural no sentido de uma diversidade de grupos e de atores que não é trivial dar conta disso. Né? Porque o rural hoje é mais do que simplesmente agricultores familiares e assentados. Né? Quer dizer, então, como pensar essa questão? Acho que pensar uma estratégia de desenvolvimento para o rural tem relevância social, digamos assim. É isso, mas obrigado, Ana Célia. Bueno, Ana Celia dice que no conoce Argentina, la vamos a invitar para que vea un poco la realidad, y la verdad que Argentina tiene particularidades, sobre todo la región pampeana, que son muy diferentes a la cuestión de Brasil. Ayer Ricardo Gutiérrez en su exposición hablaba de la falta de políticas públicas para la agricultura en Argentina a nivel nacional, las dificultades de ver qué es lo que se está haciendo, los problemas de medición, y esto que se da a nivel nacional es más grave todavía si lo traspolamos a nivel del gobierno provincial. En Argentina el gobierno puede decir una cosa y hacer otra, y como ustedes habrán visto, no se respetan los compromisos adquiridos previamente. En el caso que yo comenté, el decreto reglamentario establecía que el gobierno debía designar a los representantes dentro de los 15 días, no lo hace y sin embargo no tiene ninguna consecuencia. Hay algunas interpelaciones a nivel legislativa de algunos senadores y diputados en las instancias provinciales, pero sin ninguna consecuencia. Uno puede preguntarse un poco más sobre estos resultados. ¿Por qué a Scioli no le interesa la región del sudoeste y al gobernador anterior, que es el gobernador actual, Scioli, y al gobernador anterior sí le interesaba? Bueno, uno podría pensar que Solá, que era el gobernador anterior, era un hombre que venía del campo y entonces entendía muchas de las cuestiones de esta región. Sin embargo, también en una visión mucho más negativa, uno podría pensar que se estaba yendo y entonces tampoco le interesaba demasiado y bueno, que la ley se votara. Probablemente el gobernador que se estaba yendo no designa a los representantes, podría haberlo hecho y podría haber designado al coordinador regional. Capaz que en ese caso la historia hubiera sido otra, pero siempre la articulación entre los distintos niveles de gobierno y en este caso la relación entre ese coordinador y el gobierno provincial y el gobierno nacional es clave. Si hubiera habido un vínculo entre el coordinador y los gobiernos entrantes, sin duda, capaz que el programa se hubiera podido instrumentar, pero bueno, hubiera dependido sin duda de quién se designaba. Entonces, las cuestiones institucionales creo que son muy útiles, pero siempre me queda la sensación de que todas las experiencias tienen cuestiones idiosincráticas que tienen que ver con el caso en particular y que también
sirven a la hora de entender o sobre todo de explicar las experiencias. Pero bueno, la cuestión de los vínculos, la idea era llegar hasta el gobierno nacional, o sea, se arrancaba por la ley provincial para llegar luego a la ley nacional. Obviamente, si la provincial no se pudo instrumentar, sin apoyo, la nacional, a la instancia nacional tampoco se llegou. Agora vamos abrir para a plenária. Nós estamos 12h30 e nós temos pelo programa que encerrar às 13 horas. Então, temos 5 pessoas aqui na mesa. Sugiro que a gente faça 5 intervenções da plateia e vamos devolver para a mesa responder. Acho que é isso que nós vamos conseguir fazer nesse tempo. Ok? E, por favor, que sejam breves também nas exposições. Então, na verdade, as minhas questões, elas ficam Só um pouquinho, Cláudio. Podia se apresentar novamente por causa da gravação. Então, Cláudia, do CPDA. As questões ficam um pouco mais concentradas, talvez, na exposição do Arilson e do Nelson, né? Então, a primeira delas é um pouco assim, a gente pensando, né, quer dizer que nos últimos anos o fato de, digamos assim, que o Brasil rural não tem uma estratégia de desenvolvimento, mas existem estratégias de desenvolvimento para esse espaço que se convencionou de chamar de rural, né? E uma parte dessas estratégias, elas envolvem atores, digamos assim, como já foi dito, que eles não operam e não planejam, né, nesse plano territorial, né? Então, a gente pensando um pouco, né, nesse confronto, né, entre um esforço por construir essas estratégias de desenvolvimento territorial do Brasil rural, como a gente pensar um pouco essa questão de escala, né, e como fica o territorial como escala para se pensar isso. Bom, aí, na sequência disso, tem um pouco essa reflexão sobre as institucionalidades, né? Porque nos últimos anos, a criação de vários instrumentos de política pública, colegiados territoriais, etc., né? Então, um pouco um balanço, né? O Arilson colocava um pouco esse esgotamento, né? Dessa, digamos assim, dessa agenda, né? Desses espaços e agendas de participação. Então, um pouco eu queria ouvir um pouco um balanço, né? Quer dizer, os instrumentos que se tem, as institucionalidades que se tem, qual a capacidade delas de dar conta de uma nova estratégia, né? E uma terceira coisa é um pouco assim, bom, o fato de talvez não se ter ainda desenhada essa nova, né, uma repensada essa estratégia, o que isso nos diz talvez sobre os atores, né? Que seriam, acho que o Nelson colocou bastante na exposição dele, né? Quer dizer, a estratégia de um desenvolvimento territorial, rural, etc., ela depende de atores, né, que implementam essa estratégia e vão implementando também institucionalidades, né? Então, por que isso, né? Talvez qual o contexto atual em que os atores estão, né? Bom dia a todos. Rodrigo Paranhos da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Eu vou ficar junto com a Cláudia também na palestra do Nelson e do Favaretto. Muito interessante, acho que suscita um monte de coisa e me traz alguma inquietação que tem a ver até com o que a gente estava discutindo ontem com relação a como a Conab executou o PA. Eu sinto uma certa falta de eu vou chamar de uma análise mais crua de como a burocracia executou esses programas, né? Então, por exemplo, o Território da Cidadania, do que eu conheço do programa, ele quase acabou na virada do governo para Dilma. Quer dizer, ele corria o risco de acabar. Quer dizer, a forma como está sendo executado os programas, ou seja, o uso de delegacias, né, um ministério muito pequeno, né, muitos consultores, quer dizer, essa coisa crua da execução da burocracia, isso, ao meu ver, tem muita importância no processo, né? Então, eu sinto um pouco falta desses estudos, não sei se provavelmente houveram estudos também sobre isso, mas eu acho que isso tem muito a ver e teria uma massa de manobra, principalmente no início, quando no primeiro governo Lula, e que, aparentemente, não foi tão feito, né? Então, eu senti um pouco falta disso, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e aí entra também a questão da participação, da representação, né? E aí eu vejo essa questão do MDA e do INCRA, principalmente, como a maior fragilidade, que foi o que o Favaretto colocou também. Quer dizer, os programas têm uma fragilidade muito grande e não tem um marco, né, como a saúde avançou, e o programa de saúde da família, e toda essa
coisa institucional que já existe. Então, eu vejo aí uma fragilidade branca e não vi muita abordagem sobre isso, né? A segunda coisa, eu vou puxar a brasa um pouco para a sardinha do trabalho que a gente está fazendo na Embrapa, que é com relação à questão da agroindústria artesanal, né? Então, tem dois produtos principais da agricultura familiar, que é o queijo, né, e a farinha. E a gente vai começar a trabalhar com queijo de leite cru, que é o queijo artesanal de Minas, que é uma coisa de louco, são 10 mil produtores de queijo, né, e que está totalmente no mercado informal, né? Então, eu queria saber como é que vocês veem essa discussão em cima do mercado informal. Eu trabalho particularmente com agroindústria para a agricultura familiar, né? E não sei, estou querendo caminhos para trabalhar com informalidade, agroindústria e desenvolvimento, né? Que experiência que vocês têm nessa área. Então, a gente tem algumas coisas loucas, como, por exemplo, a farinha das feiras da Bahia, né? que é o maior consumidor de farinha do Brasil. Ela é um mix de uma farinha que vem do Paraná, né, que é uma farinha sem goma, com a farinha da Bahia com goma, e está no mercado informal. Quer dizer, então, a gente tem um quadro muito difícil de ser analisado, né? Então, como trabalhar com isso? Desculpa aí a demora. Antes de passar a palavra, a professora Ana Célia precisa se ausentar, então ela vai se despedir da gente. Isso, não, eu queria me despedir fazendo um anúncio. Na semana do dia 23 em diante vai ter a Conferência do Desenvolvimento organizada pelo IPEA. E vai haver o lançamento de um livro do Castro, que eu e a Lavínia, minha filha, organizamos, que se chamou, foi um título que o IPEA deu, Antônio Barros de Castro, o Inconformista, uma homenagem do IPEA ao mestre. E ficou um livro muito bonito, então eu queria convidar vocês, se vocês forem estar em Brasília, na Conferência do Desenvolvimento. Esse lançamento vai ser umas 4 horas, não sei o que. Eu queria fazer só esse anúncio, foi uma coisa que me deu muita emoção. São vários artigos inéditos, alguns foram publicados nos anos 70 e não são inéditos. Mas o grosso do livro são artigos inéditos. E aí eu queria fazer menção a isso, porque, sobretudo, essa questão das tendências pesadas, esse artigo das tendências pesadas vai estar incluído no livro. Como o livro não vai vender, né, vai ser dado, é um livro que vai ser dado. Então, pois é, mas eu acho que vai ter um lançamento no Rio também. Eles estão negociando ter uma tiragem um pouco maior para fazer o lançamento no Rio, aí seria no IPEA mesmo. Mas era só para dar essa notícia para vocês. Muito obrigado pela participação aqui, pelo convite, que eu realmente preciso sair porque eu marquei com uma pessoa e não tem como avisá-la. Então, eu estou tentando avisá-la, mas não consegui, então eu vou ter que sair. Obrigada. Professora, muito obrigado. Foram muito boas as suas palavras. A minha pergunta é para o Favaretto, mas eu vou fazer uma colaboração inicial em relação ao Programa Nacional de Produção de Biodiesel, que não é somente, ou seja, não podemos avaliar o Programa Nacional de Biocombustível a partir da discussão do biodiesel. Eu acho que são duas coisas que têm nos atrapalhado neste debate. E vou dizer que, inicialmente, eu acho que nós temos um problema metodológico na discussão da implementação dos programas. 2 exemplos. A Brasil Ecodiesel foi levada ao sul do Rio Grande do Sul para desenvolver a região sul do estado a partir da discussão do biodiesel. O problema é que faltou estudo, na minha avaliação, para ver o que nós iríamos ter de matéria-prima na região. Lá é produção de gado de corte em grande escala. Ou seja, nós temos esmagando soja na Brasil Ecodiesel em Rosário do Sul, que vem a 300 quilômetros da região Missões em cima de um caminhão. Este é um dos pontos que eu acho que nós pecamos na parte metodológica. Agora, o segundo ponto na minha discussão do biodiesel é que ainda nós não jogamos a toalha. E eu acho que em breve, por exemplo, o meu TCC foi na produção de biodiesel, e eu acho que tem mais gente que jogará a toalha nos próximos anos. Porque nós ainda não jogamos a toalha, porque nós nos escapamos em cima da produção de biodiesel da soja. Não existia no início a produção de biodiesel através da soja. A nossa soja, a genética dela foi modificada e tem muito pouco óleo, ou seja, 18% de óleo. De 40% a tradicional, hoje tem 18%. Ou seja,
nós estamos num sistema do mesmo. E eu quero dizer por quê. Porque o grande valor do Pronaf vai para a produção de soja. Ou seja, a agricultura familiar em si está se endividando cada vez mais na região sul. Prova isso, o ano passado, no início desse ano, desculpa, foi um dos primeiros anos que o movimento social se unificou em torno de uma pauta, que é a anistia das dívidas agrícolas dos agricultores familiares da região sul. Ou seja, o Pronaf está produzindo endividamento da forma como está sendo executado. Ontem aqui um rapaz de Minas também disse que lá 7% de endividamento do Banrisul não acessa mais o Pronaf. Olha, eu acho que nem diz a professora Ana, sorte que de vez em quando tem que ser dessa forma, porque senão nós iríamos ter um valor muito maior em breve, porque se o banco pudesse operacionalizar o Pronaf, nós estaríamos endividando não só 7%, que não conseguem pagar, muito mais. E indo para a questão da... ou seja, a conclusão do biodiesel, para mim, é que, se nós não mudarmos a matriz produtiva, nós nos entregaremos e nós não atingimos o nosso objetivo em relação ao biodiesel. E a minha pergunta em si, essa é uma consideração para o pessoal que está estudando a questão do biodiesel. E a minha pergunta e a minha consideração também, parabenizando o Favaretto, e eu disse para ele há pouco no intervalo, que é bom ver a nossa referência bibliográfica pessoalmente, e conhecê-lo pessoalmente, né? Eu estou fazendo a minha tese analisando o sindicalismo rural, e estou vindo pela primeira vez. Ontem eu subi com o John Wilson no elevador e não conhecia, fui conhecê-lo aqui em cima na plateia. Favaretto, parabéns. O que eu tenho em dúvida? Nós, sim, precisamos, na minha avaliação, de uma estratégia de desenvolvimento rural. De que forma? Eu acho que essa questão é uma... E como você fez a tua dissertação, e é um trabalho que eu tenho lido várias... já li mais de uma vez, como que nós... porque o movimento sindical, o sindicalismo rural, esse pessoal aí foi protagonista de grandes discussões. Uma delas, o Pronaf. Em um certo momento que veio uma política para implementar, para atender uma demanda social. Ou seja, de que forma hoje esse povo que está aí todo meio cabisbaixa poderia estar colaborando na sua avaliação em relação a essa estratégia de desenvolvimento rural? Eu queria agradecer à mesa por essas excelentes colocações e reagir um pouco à abordagem institucional que eu não uso, mas, enfim, eu entendo, né? Como dimensão de uma abordagem da complexidade dos processos sociais, né? Com múltiplos atores, múltiplos fluxos, redes, etc., né? Nisso tem duas questões que eu queria abordar. Uma é essa ideia que a Anaceli levantou, né, do rural e do urbano, ou do campo, da cidade, essa dualidade, né? E eu me pergunto se é possível você eliminar isso na compreensão da existência humana em relação, né? A ideia é que sempre a gente está trabalhando com polos, mesmo que a gente trabalhe em múltiplas determinações, no momento de dar o passo, nos sobra duas opções. Damos o passo com o pé esquerdo ou com o pé direito, né? Não tem como a gente selecionar em algum momento da ação, ter que decidir entre duas, né? Concordo com o Favaretto, né, que entender isso como polos separados que é complicado, né? A ideia central é que tem determinações rurais e urbanas, são configurações e determinações complexas, um codetermina o outro, né? E a minha questão, a minha interpretação desses processos é justamente que o peso das dimensões rurais, da modernidade burguesa, né, é que produziram o rural que nós chamamos da modernidade, na relação e as instituições rurais desse período, tanto no centro como na periferia, né? Isso configurou também, no caso aqui, do ponto de vista não das estruturas profundas, né, que a Anacélia falou de um lado, né, determinação profunda, nós temos uma estrutura profunda que é a dominação do território brasileiro,
desde a colônia, enfim, essa história toda aí que vem, né? E que esses atores, que em determinadas configurações de análises institucionais fica de fora, que é o proprietário, é o domínio sobre a terra, domínio privado sobre as terras, né? Que tem a ver com o domínio sobre os territórios, né? Se coloca no jogo político como articulador para a inserção de mercados capitalistas, maior lucratividade, acumulação, etc., etc., né? Então, uma questão que me deixa caro é que a perspectiva da institucionalidade não incorpora a acumulação capitalista e os seus, vamos dizer assim, resultados sociais e ambientais na lógica da análise da institucionalização. Parece que fica de fora. Existe um problema climático que não tem nada a ver com a acumulação capitalista, ou o desenvolvimento em geral, como a Ana Célia fala, que também não diz muita coisa, porque está num nível de abstração que nós falamos de desenvolvimento geral e não qualificando as distintas dimensões desses processos. E a outra questão é o seguinte: nós estamos, no caso brasileiro, em uma institucionalidade que aí eu não vi ressaltada, é lógico que nada dos programas permitem colocar isso, de 2 ministérios que tratam com as questões ligadas ao campo, né? Quando o Nelson fala a respeito, e vários outros falam a respeito do fenômeno dos territórios, a territorialidade, etc., né? É uma postulação que vem, de um lado, com a questão ambiental, né? E, de outro lado, com os movimentos sociais subalternos, agricultura familiar, etc., são os autores que não são hegemônicos ao nível dos mercados, né? Tanto que toda a articulação que se apresenta de resultados, de políticas, etc., né, que tem como objetivo inicial atender os pobres do campo, os agricultores familiares, etc., é sempre precário, é sempre instável. Qual é a dinâmica? A dinâmica é que esses processos são apropriados pelos mais poderosos, né? E mais poderosos não são os proprietários da terra, são complexos agroindustriais, complexos petrolíficos, complexos, a ideia das corporações, né? Se a gente não entender isso, fica difícil de compreender o local nacional no qual a questão territorial, para mim, é importante. Obrigado. Obrigado. Eu vou responder rapidamente vamos dizer, ao que foi colocado. Eu concordo com você, seu nome não me lembro. Assim, à primeira vista, vamos dizer, processo bastante, vamos dizer, irracional, ilógico e tudo mais. Né? E, a princípio, deveria, vamos dizer, ainda, como você falou, ainda não jogamos atual, a princípio deveria acontecer. Bom, isso é tudo a princípio, mas se a gente, vamos dizer, olha um pouco mais para, vamos dizer, as regras e os incentivos da política, um pouco os atores, um pouco como eu tentei falar, vamos ver que não parece tão ilógica assim, tá? Enquanto, vamos dizer, os preços estão assim, os preços tetos definidos vamos dizer, nos leilões, olha, como eu falei, com 6 ou 7 meses, qualquer empreendimento na área biodiesel vamos dizer, tem retornos positivos. E quase, assim, são poucos setores econômicos, vamos dizer, numa sociedade capitalista que tem retornos tão rápidos. Então, vamos dizer, como é que chama? Estão jogando, com esses patamares, estão jogando gasolina no motor e vai continuando. Eu não vejo, vamos dizer, que tem, vamos dizer, alguns que jogam a toalha no caminho, com certeza, mas o processo vai continuar. Se todo mundo... E aí já tem minhas dúvidas. Tá? Então, eu acho que isso é um pouco
eu acho que tem que separar o ponto de vista, vamos dizer, normativo, que eu acho que é bastante importante, de um ponto de vista mais, vamos dizer, positivo, que tenta entender e explicar o que, vamos dizer, a dinâmica e os resultados que aconteceram até agora. Tá? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer, basicamente. Só para complexificar um pouco mais aí o Jairo, mais do que os 300 quilômetros que a soja está rodando lá, é o biodiesel pronto sair de lá e ir para o norte, para ser misturado no diesel que é produzido lá no norte, né? Mais do que isso também, estados como Mato Grosso e o próprio Rio Grande do Sul produzir mais de 20% ou 30% do biodiesel necessário para o estado e isso não se poder ser utilizado no próprio estado, né? Então, por aí meus comentários finais e gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa mesa aqui com pessoas tão brilhantes. Obrigado, gente. Primeiro, em relação à questão da Cláudia, você fala que balanço se faz dessa institucionalidade. Então, em primeiro lugar, acho que é importante frisar isso. Quer dizer, ela cumpriu um papel que foi muito importante. E eu ressaltaria talvez 4 pontos positivos, sem querer esgotar, mas 4 pontos positivos que ela cumpriu, ou 3 pontos. Em primeiro lugar, ela criou espaços para que forças organizadas e representando grupos que tradicionalmente foram marginalizados pelas políticas de desenvolvimento rural pudessem influir sobre as políticas. Então, se a gente compara a realidade dessa última década com a realidade dos anos 90, e quanto mais para trás a gente for, mais isso vai ficar flagrante, é evidente que ela cumpriu esse forte papel. Em segundo lugar, foi uma institucionalidade que contribuiu decisivamente para uma maior transparência na aplicação dos recursos. Então, hoje, a gente sabe no que são aplicados os recursos do antigo Pronaf Infraestrutura, enfim, os recursos todos que são canalizados para esses territórios, há um maior grau de controle e de transparência sobre isso. E tem uma terceira dimensão que eu acho que também não é desprezível, que é essa institucionalidade colocou, ou contribuiu, pelo menos fortemente, para pôr na agenda o tema do desenvolvimento territorial, ou a necessidade de se pensar a escala territorial dos processos de desenvolvimento. Então, até a virada dos anos 90 para os anos 2000, isso, não vou dizer que não existia, mas isso não estava na agenda das organizações públicas como está hoje. Hoje são poucos os governos estaduais e são poucos os ministérios que não têm algum tipo de estratégia de territorialização ou de regionalização das suas políticas. Essa institucionalidade contribuiu bastante para isso. Então, agora, digamos assim, os nossos problemas estruturais requerem pressa. Então, nesse sentido, é que nós não podemos deixar que a próxima década continue com a mesma institucionalidade. Se trata mesmo de fazer com um processo de inovação, ou seja, tem que ter inovações permanentes para que os ganhos de eficiência das políticas públicas também sejam crescentes. Em relação ainda a questão da Cláudia, das estratégias de desenvolvimento, o que eu acho que falta é um maior equilíbrio entre aquilo que a gente chamava de cima para baixo ou de baixo para cima, ou chamado top-down e bottom-up. Ou seja, o Brasil é um país que tem uma tradição, uma escola de planejamento regional tremendamente rica. Claro que como houve uma apropriação dos militares disso, e a partir daí se fez um planejamento regional autoritário e etc., o movimento da democratização colocou toda a ênfase nos processos ascendentes, digamos assim. Isso criou problemas, é quase como se a gente tivesse ido para o outro extremo. Quer dizer, nós precisaríamos procurar algum grau de equilíbrio, porque se é verdade que o Estado centralizado não tem toda a racionalidade para planejar o conjunto dos espaços, também me parece evidente que atores locais não têm toda a racionalidade para capturar um conjunto de tendências históricas, estruturais e etc. Portanto, o que me parece fundamental é que, ao pensar estratégias de desenvolvimento, o Estado tem um papel, no sentido de sinalizar oportunidades, no sentido de colocar algumas restrições e, sobretudo, no sentido de mobilizar incentivos. O conteúdo específico tem que ser dado pelos atores locais, porque se trata de uma escolha das sociedades locais. Agora, isso não pode ser dado sem parâmetros, e para isso o Estado me parece ser importante. Então, esse reequilíbrio das duas dimensões, do local e do nacional, me parece importante. E, por último, a questão que você coloca sobre os atores representativos, tem um termo na literatura, que é o termo de comunidades epistêmicas, que às vezes me parece um pouco pós-moderno demais, mas eu acho útil e interessante nesse sentido. Atores do desenvolvimento territorial não necessariamente são atores, muito respeitosamente falando, do velho tipo.
sindicatos, associações e etc. Atores do desenvolvimento territorial, às vezes, são atores não organizados, às vezes são atores difusos, e isso precisa estar presente nesses processos de pactuação. Em relação à questão do colega da Embrapa, eu acho que sim, tem uma série de problemas de execução de políticas, problema de burocracia, problema de insuficiência da máquina do Estado, e é por isso que tem que se pensar muito bem, eu acho, qual é o papel do Estado na promoção de desenvolvimento territorial. Dizendo de maneira muito rasa, não podem ser instrumentos de política pública do tipo comando-controle ou com alto peso de execução para o Estado central. No caso, em particular, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem que se trabalhar, sobretudo, com a ideia de incentivos e compromissos. Exatamente porque não acho que está no horizonte de médio prazo que se vá ter um super Ministério de Desenvolvimento Rural ou um Ministério de Desenvolvimento Agrário vitaminado e etc. e tal. Então, é preciso escolher muito bem como dispor os recursos de maneira a intervir naqueles pontos que podem mobilizar energias, recursos, atores, etc., que não são do próprio Estado. Essa é a questão-chave. Sobre a questão do Jairo, eu acho que tem duas questões. Você me pergunta sobre como os atores sociais, os movimentos sociais podem influir no desenho de um projeto ou de uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil rural. Primeira coisa, eu acho que um processo como esse, quer dizer, se é para uma estratégia... Por isso que eu usei o termo estratégia e não um projeto de desenvolvimento, porque é fácil a gente fazer uma reunião, uma conferência, um congresso, algo assim, etc., e tirar dali um documento e dizer esse é o projeto. Se é para ser uma coisa viva, e por isso que eu chamei de uma estratégia de desenvolvimento, no sentido de tentar sublinhar que precisa ser algo que informe o comportamento de um conjunto de atores. Se é para ser uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil rural, então tem que, em primeiro lugar, não pode ser setorial. Ou seja, nós não podemos achar que, se fosse um projeto de desenvolvimento para o Brasil agrícola, aí seria setorial. Chamem-se as organizações empresariais, de trabalhadores, etc. e tal, da agricultura, e está aí o campo. Como é territorial, a diversidade de atores é muito ampla, a diversidade de interesses é muito ampla. E, portanto, esse processo de concertação em torno de uma estratégia de desenvolvimento do Brasil rural, em primeiro lugar, não pode ser setorial. Em segundo lugar, por falta de nome melhor, eu dizia não pode ser assembleísta. Ou seja, não pode ser uma coisa desse tipo. Ou seja, então a gente vai chamar um grande fórum e dali sai a política e etc. Tem que ser um processo de concertação, de escuta, de diálogo, de pactuação em torno de poucas e com uma forte capacidade de estruturação, diretrizes, com uma forte capacidade de estruturação. E, por último, sobre a questão que o Roberto levanta, enfim, tenho concordância muito grande com essa maneira de como pensar as relações entre campo, cidade, rural, urbano, eu só agregaria o seguinte. A questão-chave, eu acho, é a seguinte, é pensar que não existe desenvolvimento rural sem as cidades. E nós, e aí quando eu falo nós, gestores de políticas públicas, movimentos sociais, e nós também pesquisadores, se a gente for pensar no que é a economia urbana, o que é a sociologia rural, elas não nos dão um instrumento para a gente pensar a relação entre o rural e o urbano. Ou seja, as nossas próprias tradições disciplinares se afirmaram negando a relação com o polo oposto. Então, na verdade, o que todos nós precisamos, pesquisadores, gestores de políticas públicas, movimentos sociais e etc., é não cair na tentação da dicotomia e pensar exatamente que, repito, não há desenvolvimento rural sem as cidades e, portanto, nós precisamos criar formas de fazer, construir melhores configurações do rural e do urbano, para usar um termo que você mesmo usou na sua fala. Bom, eu fico mais perplexo diante das perguntas do que tenho qualquer condição de resposta. Acho que as perguntas foram excelentes e formam quase que um programa de reflexão e investigação posterior. Né? Eu acho que uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, pelo menos no meu caso, quer dizer, eu tentei fazer uma exposição a partir de 2 programas específicos. Né? Então, não estou fazendo uma discussão de território em geral, está fazendo uma discussão colada em 2 programas que, como o Roberto chamou a atenção, e a gente sabe, fazem parte de um dos ministérios que tratam da questão do rural. Na verdade, o outro trata da questão do agrícola e interfere no rural de outras maneiras. Né? Quer dizer, e sabemos que é um ministério fraco,
politicamente, né? Quer dizer, com pouca força, e são programas que têm uma relativa debilidade frente, inclusive, ao próprio governo, né? Quer dizer, então, nesse sentido, né, se tentou fazer uma reflexão para, a partir dessas experiências, o que se pode continuar pensando a respeito dessa problemática do território e tudo mais, né? Quer dizer, nesse sentido, né, é claro que, por exemplo, para mim, absolutamente claro que perdeu-se uma certa oportunidade com os territórios de cidadania, né? De avançar um pouco mais nesta direção, porque representavam inicialmente uma ambição e uma tentativa de envolver tanto sair de uma coisa setorial e tentar ser algo mais amplo, né? E tentar envolver um volume de recursos mais significativos, o que poderia ser importante para alavancar processos, mas que, na minha concepção, abandonou, por outro lado, a perspectiva territorial no sentido do reforço das institucionalidades territoriais. Então, essa é uma questão, essa é uma discussão complexa, né? Mas, no meu ponto de vista, esta foi uma oportunidade que perdeu-se, mesmo no contexto, digamos, no qual nós estamos tratando, para tentar avançar um pouco mais, né? Quer dizer, acho que, ao mesmo tempo, né, e aí, também é absolutamente claro, não podemos ficar reduzidos a uma discussão de institucionalidade, né? Não é só que essa discussão, digamos, possa ter chegado a um momento de esgotamento relativo, né? Mas mesmo no caso de uma das institucionalidades mais bem-sucedidas no caso brasileiro, por exemplo, o SUS, né? É absolutamente central não dissociar a luta pela institucionalidade com a luta pela mobilização social em torno dos objetivos da institucionalidade, né? Porque peguem o SUS, por exemplo. Quem hoje vai às ruas para defender um maior financiamento para o SUS, para defender mudanças significativas no SUS? E o SUS foi, efetivamente, um movimento que, a partir de um certo momento, colocou a institucionalidade como seu objetivo quase único. É óbvio que, do ponto de vista da governança, a institucionalidade é central, não? Absolutamente central, mas me parece claro, né, que, inclusive pela experiência também, né, dos territórios que nós estamos discutindo, que é insuficiente simplesmente tentar pensar a questão da institucionalidade e dissociada de uma continuidade de mobilização social em torno das questões que, de alguma maneira, nós tentamos enfrentar via essas institucionalidades. E acho, para encerrar, porque já estamos no final, que provavelmente nós estamos num momento que exigiria, e acho que ontem isto já ficou um pouco claro nas discussões, exigiria uma série de revisões, né? Revisões das concepções das políticas, revisão da concepção dos atores. Quais são, de fato, os atores? Quer dizer, os atores que existem no mundo rural, no território, são pura e simplesmente os atores com os quais nós estamos tradicionalmente acostumados a tratar? Como há uma necessidade de ampliar esta visão, porque aí levar em conta a existência da possibilidade de estratégias para o rural e também de revisar as concepções a respeito das políticas. Quer dizer, o PRONAF, que sofreu inúmeras modificações importantes de concepção no segundo governo Lula, né? Quer dizer, é algo que necessita uma revisão fundamental, né? Um repensar. Né? Há um mix de políticas como nunca, eu diria, em relação aos atores, e especialmente os agricultores familiares, em relação ao rural, né?
Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer uma reflexão sobre o que está sendo produzido a partir digamos, da implementação dessas políticas e repensá-las à luz dessas inúmeras discussões que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, eu ficaria um pouco por aqui sem, não pude responder Roberto, não pude responder várias questões, mas eu ficaria um pouco por aqui. Obrigado. No, yo simplemente creo que la discusión es muy interesante y se podrían seguir aportando elementos, pero dado la hora, yo no voy a decir mucho más, solo quiero agradecer y pedir disculpas porque si alguno me preguntó algo, claramente no lo entendí. Así que gracias. Ok, gente, então estamos encerrando aqui a mesa 2, que tratou a emergência dos novos arranjos institucionais em políticas públicas rurais, desafios em curso. Convidamos todos, então, para dar sequência a partir das 14 horas com a mesa 3.